Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E como sempre você é o nosso principal convidado, participe. Além de assistir ao programa, você pode enviar perguntas e comentários pelo chat, canalsaude.fiocruz.br ou ligar 0800 701 8122, ligação gratuita. O programa conta com a parceria do Banco do Brasil, que disponibiliza seus telecentros. Uma doença que existe há séculos e que ainda é um desafio para a saúde pública. A tuberculose já foi romântica, boêmia, já viveu entre artistas e poetas. Hoje, 90 mil novos casos surgem todo ano no Brasil e poderiam ser mais, não fossem as ações do Ministério da Saúde em parceria com outros órgãos e instituições, como o Fundo Global. No programa de hoje, você vai saber mais sobre a tuberculose, o porquê de tantos casos no Brasil e o que está sendo feito para controlar a doença. Para conversar com a gente, estão no estúdio Cristina Boareto, coordenadora do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, Draulio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, e Margarete Dalcomo, diretora do Centro de Referência Hélio Fraga. Participa também do Sala de Convidados Juliana Espíndola, jornalista do Canal Saúde. Afinal, onde está a tuberculose no Brasil? Na literatura, ela já inspirou versos carregados de sofrimento. A tuberculose, ou a Dama Branca, de Manuel Bandeira, serviu de inspiração para o poeta e para várias gerações de intelectuais. Durante muito tempo, o desconhecimento das causas e a falta de um tratamento eficaz davam à tuberculose um ar romântico. Atualmente, ela pode até ser confundida com uma doença do passado, mas, apesar de já ter tratamento e cura, ainda faz mais de 1,5 milhão de vítimas no mundo inteiro. No Brasil, são notificadas cerca de 4.500 mortes por ano. Provocada pelo bacilo de Koch, a tuberculose é transmitida pelo ar, através de espirros ou tosse. Ataca principalmente os pulmões. A falta de saneamento básico, alimentação de baixa qualidade nutricional e pouca informação são fatores que favorecem a manifestação da doença. Ainda não existe uma vacina totalmente eficaz contra a tuberculose. Incluída no Programa Nacional de Imunização, a BCG tem 50% de eficácia. Apesar de não ser o percentual idealizado, não deve ser desprezado. Tem tido um resultado muito importante para as crianças até 4 anos de idade, reduzindo, por exemplo, a taxa de meningite por tuberculose e as formas graves da doença. Uma das formas mais graves da tuberculose acontece na co-infecção com o vírus HIV. É a primeira causa de morte entre os soropositivos. Como se fosse uma terceira entidade. Tem a tuberculose, tem a AIDS e tem a co-infecção. Em 2007, o Programa Nacional de Combate à Tuberculose recebeu o apoio do Fundo Global, 27 milhões de dólares em recursos a serem aplicados até 2012. Entre as prioridades de investimento, o tratamento supervisionado, a mobilização social e o combate à co-infecção, tuberculose e AIDS. Na próxima semana, o Ministério da Saúde divulga dados atualizados da incidência da doença no Brasil. Mesmo com números em queda, a tuberculose parece ainda estar longe de ser lembrada apenas nos versos românticos dos séculos passados. Bom, dados atualizados na próxima semana, a gente já fica curioso. Tem alguns dados que a gente possa trazer já para o programa, para a gente saber a quantas andamos? Sim, eu acho que a gente continua na trajetória de queda dos números da tuberculose, dos principais, que são os casos novos a cada ano. Fechamos esse ano passado com um pouco mais de 70 mil casos, 70.900 casos, o que é muito, mas é uma trajetória de queda, assim como o número de óbitos também que vem caindo já historicamente, ano após ano. Então, são notícias boas, mas dentro de um cenário que está longe de ser o ideal, né? Uma vez que é uma doença de fácil detecção, teoricamente é fácil curar, na prática se observa uma dificuldade ainda muito grande, né? A adesão ao tratamento é muito complexo, você tratar uma pessoa por 6 meses com um número grande de comprimidos todos os dias, enfim.
na prática a teoria ainda é outra. Mudou um pouquinho, né? E aí essa queda, o que a gente pode atribuir a essa queda, né? A gente tem essa parceria desde 1º de maio de 2007, né? O Fundo Global se junta ao Ministério da Saúde para que a gente chegue a um Brasil livre da tuberculose, né? Como é que na prática essa parceria funciona? E isso já tem a ver com essa diminuição também, essa união de forças? O resultado eu acho que contribui, né? Eu acho que é um esforço importante, né, a nível mundial, né? O Fundo Global vem apoiando 3 doenças importantes do ponto de vista da saúde pública, né? A tuberculose, a AIDS e a malária no mundo inteiro tem projetos em 140 países, né? Então é um esforço concentrado assim para o controle da doença. Né? A gente que estava lá em Barcelona em 2002, que teve toda aquela manifestação pelo Fundo Global, né, na Conferência de AIDS, Conferência Mundial de AIDS, fica feliz que a gente esteja vendo esses resultados acontecerem. Né? Eu acho que... e tem uma questão em relação ao Fundo Global, que vem desde lá, que eu acho que é importante a gente lembrar também, que traz digamos, uma nova abordagem, a gente pode dizer assim, para esse financiamento internacional da saúde? Pois é, porque é um financiamento... digamos assim, democrático, né? O fundo estimula que haja participação social, que haja mecanismos de controle social sobre as ações, sobre os serviços de saúde, né? Porque a tuberculose é uma política pública, né? Responsabilidade, princípio do governo, né? Dos governos, né? Estadual, municipal. E o fundo tem uma rede de serviço implantada no país, né? Que funciona, né? Tem dificuldades, conforme o Draulio falou, da questão de adesão, né? Mas, então, os recursos financeiros do projeto não precisa ser para investir diretamente na rede de serviço que já existe, conforme em outros países que o Fundo Global entra estruturando rede de assistência. Né? Como a gente já tem uma estrutura através do SUS. Já tem uma estrutura. Então, o que a gente pode agregar de valor nessa questão? Né? Então, como a tuberculose é uma doença muito silenciosa, né? A gripe suína, a gente viu o que aconteceu, né? Rapidamente todo mundo se mobiliza. Tuberculose não, ela é lenta, ela é insidiosa, ela mata aos poucos. Né? Então ela é difícil sensibilizar. Então acho que o Fundo Global ele traz esse componente da mobilização social, de movimentar e recolocar na agenda política dos gestores a questão da tuberculose. Eu acho que é um pouco isso, né? Mas a partir do momento que o Fundo Global também entra com recursos, há um investimento, até que ponto o trabalho do Fundo Global não se confunde com o do Ministério? O que é exatamente função de quem nesse trabalho? Bom, no início do projeto, acho que nós todos passamos por essa dificuldade de definição de papéis. Né? Hoje, já são 2 anos e meio de projeto, um pouco mais, acho que os papéis estão bem definidos. O projeto Fundo Global ele vem apoiar e acelerar, principalmente nos pontos de maior dificuldade, que o governo tem maiores dificuldades. Por exemplo, no processo de aquisição de um determinado equipamento, né, que todo o processo licitatório, governamental, exige uma burocracia necessária que toma muito tempo. O Fundo Global tem uma agilidade muito grande. Né? Na mobilização social, como a Cristina falou, não há um mecanismo por exemplo, repasse financeiro do governo para a sociedade civil, para as organizações não governamentais. O Fundo Global tem muito mais facilidade, né, de promover essa organização, de apoiar. Na verdade, não cria, né, mas apoia e faz as coisas andarem mais rápidas. Eu acho que uma questão fundamental também é que o Fundo Global, o projeto, ele se concentra apenas em 11 regiões metropolitanas, né, de todo o país. Não está em todos os estados, está em 10 estados brasileiros e 11 regiões. São Paulo tem 2, né, da Baixada Santista, o Mata da Costa Atlântica agora, né, e na região metropolitana de São Paulo. Então, assim, as ações são concentradas, mas onde você tem a imensa maioria dos casos de tuberculose. Então, deixa eu trazer Margarete aqui para o nosso papo, já trazer também a audiência. Denise Baroni diz o seguinte: acredito que o diagnóstico ainda está deixando a desejar e talvez seja um forte aliado na luta para o controle e erradicação da doença. O que a gente pode dizer para a Denise? A pergunta é muito boa, parece até combinada. Deu aí, e a Denise. resposta vem a calhar. Na verdade, a gente está num momento, enfim, nós fizemos a referência de que a tuberculose existe há 100 e poucos anos, desde que o Robert Koch descobriu,
E nós continuamos até o presente momento fazendo o diagnóstico usando o mesmo método que se chama baciloscopia, ou melhor dizendo, o exame direto do escarro, onde o paciente escarra em um potinho, aquilo é colocado no microscópio e é visto o agente causador da doença. Esse é o momento que nós estamos vivendo em que o Brasil começa a testar como um país de larga escala, e certamente isso vai gerar uma resposta para o mundo, talvez o momento mais importante em que nós vamos colocar na prática um método diagnóstico que dá diagnóstico na hora em que o doente vai aparecer numa unidade de saúde sintomática, ou seja, apresentando tosse ou febre, ou emagrecimento, qualquer dos sintomas mais clássicos da tuberculose, vai colher o escarro, esse escarro será colocado numa máquina, um teste de biologia molecular, e nós vamos dar uma resposta que talvez realmente revolucione o diagnóstico de tuberculose. Então a pergunta tecnologia brasileira. A tecnologia não, a tecnologia é de fora, a tecnologia é feita, mas é um método recomendado inclusive pela Organização Mundial da Saúde, já está validado do ponto de vista biológico, ele apenas precisa ser testado na prática, e como nós temos um SUS enorme, uma rede de assistência enorme, a tuberculose é absolutamente atendida na rede de serviços do SUS, e nós vamos testar em larga escala para ver se isso na prática, não como um projeto de pesquisa, mas numa rotina de atendimento de serviços, funciona. Isso talvez seja um fato novo, cuja resposta nós ainda não sabemos do ponto de vista de impacto, como eu disse, em serviços do SUS, e talvez o Brasil seja, mais uma vez, como foi pioneiro em utilizar um esquema de curta duração para tratar casos há 30 anos atrás, foi o primeiro país do mundo que usou. Isso talvez tenha sido responsável por nós ainda termos taxas mais ou menos confortáveis em relação a tudo isso que hoje assusta o mundo, resistência, casos difíceis, mortalidade, etc. E talvez isso, se isso realmente mostrar, respondendo à expectativa que nós que vamos testar, capitaneados pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, se isso for verdade, a ouvinte daqui a 2 anos talvez não precise mais fazer essa pergunta para nós. Viu, Denise? Em relação a gente abre o programa dizendo onde está a doença, né? A gente sabe que os determinantes sociais são importantíssimos quando a gente fala de tuberculose. Mas eu queria saber um pouquinho disso, né? Dessa importância dos determinantes sociais, mas também saber se a gente pode dizer que ela está disseminada na população em geral ou só as pessoas que não têm acesso a uma boa qualidade de vida. Bom, a tuberculose está disseminada em toda, não diria nem no território nacional, em todo o mundo, né? Não há nenhum país no mundo que tenha erradicado a tuberculose. Alguns países chegaram a controlar enquanto um problema de saúde pública, mas nenhum país no mundo erradicou. O bacilo ele tem uma disseminação em que 1/3 da humanidade tem o bacilo, né? A questão justamente são as condições de vida imunológicas, né? Então, onde, que vão determinar se a doença vai aparecer ou não. Exatamente. Então, no Brasil, para trazer o foco para cá, nós temos em todo o país, mas obviamente nos grandes centros urbanos e onde você observa as maiores desigualdades sociais é onde você tem o problema exacerbado. Que são o foco do fundo que você falou anteriormente, né? Justamente essas regiões. As regiões metropolitanas, as periferias das cidades, enfim, onde você observa desigualdade social. E além disso, em alguns locais muito especificamente, os presídios, né, que você já tem ali, a população privada de liberdade já vem dos segmentos mais desfavorecidos da sociedade, então já chegam no presídio, né, em situações distintas em relação à população geral, e ali tem todo, digamos, o caldo de cultura, né, falta de iluminação, falta de ventilação, aglomeração, má alimentação, todos os componentes que favorecem a proliferação do bacilo e a emergência da doença. E assim como a população de rua, também é outro problema sério. Então a gente tem nos grandes centros urbanos o problema mais sério do que na zona rural, por exemplo. Margarete, quer falar? Tem que lembrar que isso tem uma questão da urbanização da doença. O Brasil é um país onde 82% da população é urbana, vive em grandes centros. A tuberculose, ao contrário de outros países, ela não é uma doença do homem do campo, ela é uma doença das grandes aglomerações urbanas, diretamente proporcional. É por isso que determinadas áreas, não só nas periferias, como determinadas comunidades, como por exemplo a comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro, tem taxas de incidência muitas vezes maiores, né? Taxa de incidência quer dizer o número de casos que ocorre numa determinada população, o número de casos por 100 mil habitantes, muito alta,
como a população de presídios, como o Draulio muito pertinentemente citou. Quer dizer, são determinadas condições que, pela aglomeração, pela proximidade, por uma, que nós podíamos chamar assim, uma certa promiscuidade forçada dessas pessoas, né, a transmissão fica muito facilitada. Mas a tuberculose, por outro lado, também, ela sofreu uma modificação, nós clínicos vemos isso na prática, muito grande. Ela é como se ela tivesse sofrido uma disseminação para outro tipo de população, que não é só a população pobre. Hoje, a própria modernidade criou uma circunstância, não só dos soropositivos para HIV, mas outras situações em que determinados remédios que implicam na diminuição da imunidade de uma pessoa favorecem com que ela tenha tuberculose. Por quê? Porque, como disse também o Draulio de maneira muito correta, nós somos infectados. Isto é, nós albergamos o bacilo em nós médicos, certamente nós todos, profissionais de saúde, e no Brasil se estima que 1/3 da população brasileira se albergue infectado, mas sem doença. É o que nós chamamos a infecção latente da tuberculose, né, em estado de não doença. O que nos faz ficar doentes? São determinadas circunstâncias que, no caso, não só para a população que não é, digamos assim, socialmente excluída ou desnutrida, etc., mas são determinadas. Então, a própria modernidade, além da AIDS, como, por exemplo, quimioterapia anticâncer, a situação de ser diabético, determinadas medicações que nós chamamos imunobiológicos, que hoje são usados, por exemplo, para artrite reumatoide, essa população tem que ficar extremamente bem orientada, não só do ponto de vista dos profissionais, mas a própria população está alerta que se ela vai usar um desses medicamentos, ela tem direito de ser protegida contra a tuberculose. Ou seja, é um problema de todos nós, sem absolutamente. Menor dúvida, né? É uma doença democrática. Democrática. E agrega essa questão das populações mais vulneráveis a questão do estigma e preconceito, né? Ainda é uma doença muito carregada de estigma, né? Isso é um desafio também para os serviços de saúde, de estarem trabalhando essa questão com a sua população atendida, que as pessoas não gostam de dizer, quando fazem diagnóstico, não querem dizer que estão com tuberculose. Muitas vezes não querem tratar no posto de saúde perto, que é para a comunidade não saber que elas estão com tuberculose. Então, esse é um papel assim, que a gente, muito importante enquanto área de comunicação, da gente tá trabalhando. E isso pode ajudar muito a diminuir a doença, né? Porque as pessoas até abandonam, porque não querem ser identificadas, né? Como a questão da tuberculose. Então é muito importante dizer assim, tem cura, tratar, é uma doença como qualquer outra, né? Pois eu queria saber se vocês acreditam que esse estigma e esse preconceito vem muito da falta de informação sobre a doença no país. A falta de informação é grande. A gente agora recém concluiu, está saindo do forno uma pesquisa de base populacional que o Fundo Global financiou, exatamente para conhecer um pouco o conhecimento da população sobre a tuberculose, e esse conhecimento é baixo. Metade da população não conhecia os sintomas, não sabia da tuberculose. Então, assim, a gente tem que trabalhar ainda bastante essa questão, porque a gente sabe que quando a gente conhece, encara o bicho de frente, a gente, né, resolve porque fica, a questão. A matéria até frisa isso, né? A gente pode achar que é uma doença do passado, né? Porque se falou muito na época de uma doença romântica, né? Nossos poetas... Lirismo acabou. Vamos acabar com essa história de romantismo e de lirismo, né? O lirismo acabou, terminou. Agora a situação é enfrentar. Enfrentar. E, Draulio, pensando nisso, quais são as estratégias de comunicação hoje no Ministério da Saúde para o controle da tuberculose? Eu acho que a tuberculose hoje ela segue, embora seja uma doença, a gente tem a identificação do bacilo há 130 anos, mas é uma doença milenar, né? A gente tem registros de múmias com tuberculose, enfim, é uma doença que vem de longa data, mas com a emergência da epidemia do HIV, a tuberculose teve um recrudescimento no mundo todo, né? Aqui no Brasil, que vinha numa tendência de queda já na década de 80, 90, quando entra o HIV no Brasil, há uma estabilização e uma ameaça de crescimento do número de casos. Mas hoje a tuberculose ela tem uma trajetória que segue um pouco a AIDS nesse componente de mobilização social, né, que para a gente é a principal parceria para que a gente trabalhe a questão do estigma. Então, que não seja mais uma coisa apenas dos profissionais de saúde, enfim, que o governo faça as campanhas, mas que agregue parceiros do movimento social, da sociedade civil, e a gente vem vendo, e isso acho que o Fundo Global, o projeto Fundo Global trouxe um apoio bastante importante,
porque veio facilitar e agilizar essa mobilização. Então, para vocês terem um exemplo, a AIDS hoje tem fóruns de ONGs em 27 estados. Em todos os estados brasileiros você tem um fórum que organiza a sociedade civil na luta contra a AIDS. A tuberculose, o primeiro fórum surgiu aqui no Rio de Janeiro em 2003, 2004, de 2003 para 2004. E hoje a gente tem 6 fóruns no país, né? Quase todos recém-fundados. Então a gente acha que a participação do movimento social, da academia, né, das sociedades de classe, das igrejas, das organizações comunitárias, enfim, da sociedade como um todo, vem contribuir para a diminuição do estigma e do preconceito. Que foi justamente essa mobilização que deu a resposta brasileira ao HIV/AIDS que a gente tem hoje, né? Então, acho que essa soma, que já vem dada pela própria característica da co-infecção, né? A gente, levando isso para a defesa também, acho que a gente pode ter bons resultados, né? Você quer falar, Margareth? Não, acho que sim. Acho que a AIDS foi um grande exemplo, né? Os americanos sempre, de certa maneira, identificaram a AIDS como sendo uma doença com certo sexy, né? Chamada sexy no sentido, no melhor sentido, né? Quer dizer, no aquilo sentido de que ela que tem apelo, né? Um sex appeal, né? Quer dizer, que teria um apelo do ponto de vista midiático, etc. E é esse exemplo e esse, digamos assim, é nessa esteira que eu acho que a tuberculose muito tardiamente, por um lado, rompe essa ideia lírica, né, que eu estava há pouco dizendo que terminou completamente, insere a doença como uma doença que é socialmente, digamos, ainda lidando com estigma, mas uma doença curável, né, acessível, com tratamento eficaz, etc. Esse conhecimento, digamos assim, que é preciso ser. Mas romper o estigma é muito difícil. E tem uma questão também que é assim, primeiro ela teve esse entorno lírico, depois ela foi vista como um mal social. Né? E a gente sabe hoje que os determinantes sociais são muito importantes. Isso também é um limitador de ação, né? Porque isso vai além de Fundo Global e de Ministério da Saúde, né? Que isso acaba trazendo um desafio ainda maior junto com o estigma, né? Para dar conta da doença, né? Por outro lado, isso obriga também a ações intersetoriais, né? E eu acho que isso o Fundo Global ajudou. Então, assim, se a tuberculose está no presídio, né? Como a gente tem, né? Grandes endemias, quase epidemias dentro dos presídios, o serviço de saúde tinha uma resistência, né, de entrar. Né? O nosso serviço de saúde tem ainda resistência, embora tenha estratégia de saúde da família, que vai nas casas, trabalha com a comunidade, ainda tem uma resistência, sair do posto de saúde, sair da sua unidade, né? Ainda tem muito uma postura passiva de receber o paciente que chega. Então, o projeto Fundo Global também está ajudando, né? Está lá, tá nos presídios, inclusive? Entrando nos presídios, ajudando a organizar assistência, integrando com a Secretaria de Saúde, com a de Justiça. Como o projeto, né, de AIDS fez também, né? Como fez também. Indo para a população de rua, fazendo projetos de população de rua, buscando integrar nos asilos, enfim, fazendo essa coisa mais... não diria moderna, porque não é, mas um pouco mais proativa na relação com esse paciente. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui, aos poucos até algumas já foram meio respondidas, mas só para a gente frisar. Rodrigo Costa, aqui do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro possui uma das maiores incidências de casos do país? Na verdade, não é uma das maiores, é a maior. É a maior. Deixa eu tentar explicar depois o Draur, assim. O Rio de Janeiro tem características históricas muito especiais, que fazem do Rio de Janeiro, assim, que é preciso se entender num contexto que remonta a alguns séculos atrás. Foi aqui que a tuberculose chegou, trazida pelos europeus, trazida basicamente pelos religiosos jesuítas que chegaram ao Brasil para a colonização. Então, desde o início do século XVI. Então, foi o Rio de Janeiro o porto de entrada de muitos casos ao mesmo tempo. Isso é um fato histórico. A segunda coisa é a demografia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre se caracterizou por uma digamos assim, uma geopolítica, uma distribuição demográfica muito especial. Quer dizer, uma faixa de terra estreita, onde a pobreza e a riqueza sempre viveram muito próximas, condições de saneamento catastróficas, como nós sabemos que foi, isso não é o imaginário popular, eu estou falando de história, então isso favoreceu com que a disseminação da tuberculose urbanamente, naquele núcleo urbano, ainda que não organizado, se desse e permanecesse. Na modernidade, eu diria, nas últimas décadas, sobretudo, o Rio de Janeiro foi, digamos assim, eu não diria vítima, mas foi objeto, né, de administrações
muito desastrosas do ponto de vista do controle de doença, que negligenciaram efetivamente muito no controle da doença. Quer dizer, apesar do Rio de Janeiro ter sido capital, capital do Império, capital federal, etc., quer dizer, esses fatos históricos, mais associado à administração não adequada, digamos assim, dessas ações de controle, geraram com que o Rio de Janeiro mantivesse uma situação epidemiológica muito desfavorável. Então, nós ainda hoje, né, e essa é uma pergunta que a gente não se diverte, mas que nos constrange quando nós viajamos hoje por alguns lugares, o que é que vocês estão fazendo lá, uma vez que nós, quer dizer, nós particularmente, que somos do Rio de Janeiro. Mas a situação do Rio é bastante... Hoje a gente começa a ver, quer dizer, se começa a ver realmente impacto de algumas ações coordenadas pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro, com a ajuda do Fundo Global, inclusive, com muito apoio do governo federal. Quer dizer, esse trabalho integrado realmente começa a gerar alguns resultados que são bons. Agora, Margarete, eu percebo que na fala de vocês, e inclusive na nossa fala que trabalhamos com comunicação e saúde, que a gente prefere usar o termo controle da tuberculose ao invés de combate à tuberculose. É intencional esse uso desse termo? É uma tentativa mesmo de enfrentar o estigma e o preconceito ou nem tanto? São conceitos, né? A gente trabalha na perspectiva do controle, né? Você tem o controle, você tem a eliminação, você tem a erradicação. Acho que a gente fala isso por questões conceituais. Então a gente está na fase do controle. A eliminação é um passo almejado, porém é difícil imaginar isso no nosso tempo de vida. E na erradicação, só o dia que surgiu uma vacina que efetivamente impeça e cure quem já está, que mate o bacilo em quem está infectado, né? Agora, eu queria retomar o que o Renato trouxe da questão dos determinantes sociais, porque eu acho que isso é fundamental. Acho que por isso, talvez, a gente esteja historicamente trabalhando no controle, na luta contra a tuberculose e não consiga comemorar esse efetivo controle, assim. Eu acho que só o setor saúde, isoladamente, ele não tem condições de responder à altura do desafio, né? É fundamental que a gente tenha outros segmentos, outros setores trabalhando junto à saúde. A Cristina já trouxe essa questão, especificamente em relação aos presídios. Eu acho que a gente vem avançando bem satisfatoriamente em relação às parcerias com as secretarias de Estado de Justiça, o Ministério da Justiça, enfim, para trabalhar especificamente a questão dos presídios. Mas eu acho que é fundamental, e a gente vem trazendo essa discussão em Brasília, do Ministério da Saúde, transcendendo o Ministério, a questão dos benefícios sociais para a população mais vulnerável, as populações mais vulneráveis à tuberculose e outras doenças de determinação social. Mas então, quando a gente vê o sucesso que tem sido o programa Bolsa Família em relação à diminuição da pobreza no país, a gente tem pleiteado também, no mínimo tem introduzido a discussão de que essa população mais vulnerável à tuberculose deveria ser alvo de programas sociais que melhorassem as condições de vida geral, né? Alimentação, habitação, transporte, é uma questão muito, muito mais complexa. Mas, nesse sentido, a gente tem trabalhado com o Ministério do Desenvolvimento Social, colocando essa discussão. Acho que é uma discussão que leva tempo, né? Não é simples, mas a população já vem sendo informada, a população que busca o diagnóstico de tuberculose, você constata a doença, dos direitos que ela tem, se ela vive abaixo da linha da pobreza, ou se ela tem uma renda inferior a X, enfim. A gente tem trabalhado nesse sentido, mas essa discussão está apenas começando, né, de introduzir benefícios para os doentes com tuberculose. Além do que já é feito por iniciativa de governos estaduais e municipais, e às vezes também por instituições da sociedade civil, de cestas básicas, né, de vale transporte, de alguns pequenos benefícios que são paliativos. Mas a gente imagina que isso possa ser uma lei federal que garanta, no mínimo, a segurança alimentar para essa população. Jaqueline, de Niterói, se a tuberculose tem tratamento e cura, por que ela ainda mata tanto no Brasil? Então, eu ia puxar esse gancho do Draulio mesmo, porque assim, se quem é mais acometido é essa população mais vulnerável, mais pobre, também é ela que tem menos resultado, conforme a Jaqueline falou, de cura, de tratamento, né? Porque uma pessoa de classe média que adoece de tuberculose, ela vai, tratou 6 meses, está curado. Aquilo foi um evento na vida dela, né? Não é uma coisa que vai levá-la à morte, né? Provavelmente.
Então, é mais a condição toda da vulnerabilidade. Faz também com que aquela pessoa tenha menos possibilidades de estar indo ao serviço de saúde, de estar tendo o apoio, né? A gente sabe que a população pobre não tem dinheiro, muitas vezes, para pagar um ônibus, para ir no serviço, a medicação. Então, tudo o que contribui para o adoecimento também contribui para ela se curar com mais dificuldade. A gente fala de tratamento supervisionado, né, e desse tratamento que dura 6 meses. Qual é essa regularidade que a pessoa precisa ir ao posto para ter a supervisão do tratamento? Isso merece uma boa discussão. Depende, A gente tem que gastar um depende. tempinho com essa discussão. Porque o tratamento supervisionado foi, nesse quadro insidioso, lento da tuberculose, que não tem muita novidade, né? Foi uma proposta mundial de fazer uma inovação. Eu acho que é uma inovação muito grande, né? Porque ele exige esse acompanhamento diário? Diário, quando você Idealmente. toma o remédio. Idealmente, Entendeu? sim. O que é diretamente observado? É diretamente observado mesmo. É você olhar o paciente tomar o remédio. E o paciente toma o remédio todo dia. Né? Então, em termos ideais, ele teria que ter um acompanhamento diário da dose de... Que seria uma forma de garantir que ele não vai abandonar esse não tratamento vai antes dos abandonar, 6 meses, né? e também que aquele serviço está apoiando, está acolhendo ele, está muito interessado que ele se cure. E essa relação é que muda quando ele vai todo dia na unidade, ou um dia ele vai, outro dia o agente de comunitário pode visitá-lo, enfim. Aquilo é uma demonstração de que ele é importante e que o tratamento dele é importante para aquela unidade de saúde, para aqueles profissionais. Então, é mais do que observar um tratamento, entendeu? É um acolhimento. É um acolhimento, é uma valorização daquela ação que está sendo feita, né? Isso eu acho que é uma chave que a gente pode, sei lá se é chave, não sei se falaria assim, mas é uma estratégia, sabe? Um peãozinho avançado ali no jogo do xadrez para a gente... que pode ser revolucionário, né, na questão da relação do médico ou do profissional de saúde da relação com da o pessoa paciente, com a própria doença, e né? dele também com a própria doença. Né? A gente costuma às vezes dizer... Ai, fala. Não, porque essa Porque é uma às questão... vezes é uma salvação ele pegar tuberculose. A gente tem exemplos de pessoas assim que estavam lá no fundo do poço, abandonadas na rua, que ao ser identificado com tuberculose, a equipe vai, acolhe, adota aquela pessoa, começa o tratamento e aí vai ver que ele não tem casa, que ele não tem trabalho, aí mobiliza ações sociais e daqui a pouco aquele paciente já se tratou, está curado, está ótimo, ele E mudou a vira, vida, né? Mudou a vida dele. Através desse Mudou vínculo, a vida né? dele. Mas isso- essa... Pode. Eu vi que está também todo supervisionado, mexe Isso é com tudo. porque a gente tem uma experiência boa, sabe, Renato? A gente trabalha numa unidade terciária, onde nós atendemos só paciente muito complicado, só casos graves de tuberculose, diferente de uma unidade primária do SUS. Então, a nossa experiência nos ensinou muito. Quer dizer, então, acesso do paciente, liberdade do paciente procurar a unidade a qualquer momento que ele ache que precise. Isso é fundamental, isso humaniza o tratamento, né? Eu, particularmente, não acredito em cura de uma doença em que o serviço de saúde atende o doente durante 5 minutos, dá um remédio e diz para ele, volta daqui a 1 mês. Então, ele é mais um caso, ele vai no livro. Então, assim, como nós temos uma outra experiência, né, essa coisa dos incentivos, por exemplo, às quais a Cristina e o Draulio se referiram, você faz muita diferença. Quer dizer, não só você ter um acolhimento, uma humanização, melhor dizendo, né, desse tratamento, não é só dar remédio, você tem que ter uma equipe multidisciplinar que acolha essa pessoa como uma pessoa. Incentivos fazem diferença. Um doente que vem da Baixada Fluminense para uma unidade, ele gasta muito, ele não tem como vir uma vez por semana, pelo menos, como nós orientamos que ele venha na nossa unidade. E nós hoje temos uma taxa de cura, de caso muito difícil, mais alta do que todas as outras. Por quê? O tratamento é igual. É porque esse paciente é humano recebido que de faz uma a maneira diferença, diferente. Há uma equipe multidisciplinar que o acolhe, ele recebe incentivos que não são tão simbólicos assim. Para uma pessoa que tem uma renda familiar, que está nas classes D e E, ele recebeu uma bolsa alimentação, como nós fazemos, né, onde o conteúdo proteico, calórico, etc., é muito bem balanceado,
né, não é uma bolsa ruim, isso faz muita diferença, isso faz com que ele adira ao tratamento, que ele não falte às consultas e além de tudo, ele ainda recebe, financiado pelo Fundo Global, porque nós temos esse acordo de cooperação com eles, todos os nossos pacientes têm um cartão eletrônico de passagem, o que permite que ele venha quantas vezes ele quiser a consulta sem ônus nenhum para ele. Isso faz muita diferença. Se aproxima do ideal de que ele venha todo dia, né? Faz muita diferença. Pois é, mas a questão de ir todo dia, o ideal seria que o serviço de saúde fosse a ele todos os dias. Lá, né? E não ele ter que se deslocar para o serviço de saúde. Isso, obviamente, não se traduz na prática. Não é em todo serviço que você tenha. Mas onde há PSF, isso existe. Essa, atualmente, é a principal prioridade do programa, é descentralizar as ações de controle da tuberculose para os PSFs e, particularmente, para os PSFs nas regiões de maior carência. Mas qual é a realidade hoje, Draulio? Onde há o PSF estruturado, consequentemente, as ações de controle de tuberculose também são melhores e acontecem mais? Veja, é automático o processo? Não é automático, né? A gente está há 2 anos e meio com essa prioridade máxima, né? Mas isso começou no Brasil até 2002, quando a tuberculose ainda não era uma prioridade para o Ministério da Saúde. 2003, o dado que a gente tem do tratamento diretamente observado é de 3% dos casos, né? Hoje a gente está em 48%, nem a metade, próximo da metade, né? Mas também, em um lugar vai chegar a 100%. Agora, que esses 48% sejam aqueles 48% mais necessitados, seria o ideal. Quer dizer, seria muito bom que a gente conseguisse chegar em todas as comunidades carentes e uma equipe do PSF tivesse visitadores, tivesse os agentes comunitários de saúde, pudessem chegar diariamente, ou no mínimo a gente preconiza pelo menos 3 vezes por semana na casa da pessoa com tuberculose e acompanha o tratamento, né? Então, assim, a realidade impõe suas limitações. A gente não tem profissionais de saúde em todas as unidades para fazer visita, a gente não tem unidades em todas as comunidades carentes, então tem uma série de limitações. Mas, nesse sentido, a gente vem trabalhando a questão da descentralização das ações de controle e fazendo parceria com outras instituições, mesmo fora da saúde e não governamentais. Você pode ter associações de moradores, por exemplo, numa comunidade carente, que você consiga identificar, capacitar pessoas da comunidade para fazer esse tratamento supervisionado, acompanhar, não para fazer o tratamento, mas acompanhar o tratamento e garantir adesão, né? Então a gente vai buscando em cada lugar a solução possível. A gente tem um bom exemplo disso feito aqui no Rio de Janeiro, que a gente vai ver no início do próximo bloco. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Enquanto isso, continue participando pelo chat, canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Não sai daí, a gente volta já. O Brasil hoje tem uma estimativa de ter 630 mil adultos infectados pelo HIV. Isso é pouco ou é muito? É 0,6% da população. Hoje a gente observa claramente que 85% dos municípios do Brasil já tem pelo menos um caso de AIDS. E a principal categoria de exposição é heterossexual. Todo adulto sexualmente ativo no Brasil tem que se preocupar e pensar se não deve fazer um teste de AIDS. O que é saúde para você? Não entendi. Saúde? Um bem-estar físico, psíquico. Antigamente a gente achava que saúde era ausência de doença, mas não é. É um conjunto de fatores que levam ao bem-estar integral da pessoa. O que é saúde para mim? É quando alguém espirra, eu falo saúde. É tudo aquilo que a gente faz para melhorar a nossa qualidade de vida. Para dar e vender, por exemplo, né? Não é final de ano, mas muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não, foi. Entre os anos de 2000 e 2007, a incidência da tuberculose no Brasil caiu 24% e o número de mortes 31%. Ainda assim, não há motivos para comemorar. Muita gente continua sendo contaminada pela doença. Os sintomas da tuberculose são tosse por mais de 3 semanas, falta de apetite, emagrecimento, suores noturnos e febre ao entardecer. A tuberculose tem cura. O tratamento é realizado nos postos de saúde e deve ser feito até o final, mesmo que os sintomas já tenham desaparecido.
Brasil Saudável, aqui na NBR. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre as ações brasileiras para o controle da tuberculose. Nossos convidados de hoje são Cristina Boareto, coordenadora do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, Draulio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, e Margarete Dalcomo, diretora do Centro de Referência Hélio Fraga. Participa também do Sala de Convidados a jornalista Juliana Espíndola, do Canal Saúde. E você também, nosso convidado, participe. Envie perguntas e comentários pelo nosso chat, canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A iniciativa de uma pessoa faz crescer uma rede contra a tuberculose baseada em informação, prevenção e assistência. Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui, a prevenção pode chegar pelas ondas da rádio comunitária. Tuberculose tem cura. Tuberculose é um bichinho, ele pode te pegar. O tratamento é 6 meses, só não pode vacilar. Ou pelo camelô educativo. Vale todo tipo de arte para chamar a atenção das crianças e jovens para a luta contra a tuberculose. Rio das Pedras tem cerca de 80 mil moradores e uma das maiores incidências de tuberculose do Brasil. Para enfrentar o problema, o projeto Dotes na Comunidade leva informação e prevenção através de iniciativas cheias de criatividade. Moradora da região e agente do projeto Dotes na Comunidade, que prevê o tratamento supervisionado da tuberculose, Cacau Moraes é conhecida por aqui. A autora do Rap da Tuberculose procura sensibilizar a população local. Eu acho que é importante cada um usar a criatividade que tem para difundir melhor essas informações, para a gente acabar com uma coisa que dificulta o tratamento, que é o preconceito. Além do preconceito, Júnior conhece bem os desafios que a tuberculose traz. Hoje, ele é voluntário do projeto Dotes na Comunidade e ajuda na prevenção e esclarecimento sobre a doença. Mas há alguns anos, quando descobriu que tinha tuberculose, a falta de informações dificultou o acesso ao tratamento. Tínhamos 3 postos aqui próximo e eu só pude realmente diagnosticar a tuberculose no hospital lá em Curicica, exatamente pela falta de informação. Infelizmente, no decorrer dos 6 meses de tratamento, não teve nenhum médico porta a porta. Se os médicos não chegam à porta de cada morador, Cacau estimula aqueles que precisam de ajuda a procurar o tratamento. Ela incluiu em sua rotina a busca por sintomáticos nas casas da comunidade. Foi assim que conseguiu convencer Patrick a retomar o tratamento no Sistema Único de Saúde. Patrick! Abandonei no 5º mês, só faltava 1 mês para me terminar. Então esse foi o maior vacilo que eu dei. Entendeu? Eu me senti super mal quando, depois que ela falou para mim, provavelmente você vai ter que retomar o tratamento, vai começar do zero. Informado sobre as consequências de parar o tratamento no meio, Patrick resolveu ir até o fim. Agora pretende ajudar a desmistificar a doença e combater o preconceito. Muita força de vontade, pretendo, além de me curar as pessoas à minha volta, que não é à toa que agora eu vou procurar trabalhar com a Cacau. Obrigada, Senhor. O obrigado, Senhor, dela, no fundo, é muito bom, né? Porque é mais um, né, que vai ajudá-la na luta. Essa é uma ação importante, essa ação dentro da comunidade, para pessoas da comunidade que vão mobilizando, trazendo elementos lúdicos para conscientizar, já trazendo a garotada para falar sobre isso. Isso ajuda também a que esse estigma vá começando a arrefecer? É por aí? É por aí também, né? Eles fazem muito essa ligação da população com o serviço, né? Porque eles fazem esse elo, né? A Cacau tem uma coisa muito interessante que ela fez, que não fala aí, né? A população hoje tem vídeo em casa, né? Tem DVD, todo mundo tem DVD. Então ela fez para os pacientes, cada um DVD. E o paciente botava assim e ela fazia uma filmagem. Olha, seu João, o senhor está tomando seu remédio? Ela fez um DVD para cada paciente, com o nome do paciente, com a data, com o horário, com o remédio, uma coisa maravilhosa, assim, né? Então, essa criatividade, eu acho que tem que ser buscada, né?
Isso é uma coisa também que o Projeto Fundo Global ajudou, porque às vezes o serviço de saúde, a gente tem limitações, né? Quer fazer uma ação, quer comprar uma coisa que não é o usual, que não é remédio, não sei o que lá, quer comprar um camelô educativo, né? Que a gente chama, o que é um camelô educativo? Como é que vai botar isso numa licitação, licitação, é uma bicicleta? Como que vai licitar isso? Uma bicicleta, aquelas pessoas, aqueles que, como chama? Burro sem rabo? Burro sem rabo. Um bicicletário para rodar e fazer... Onde? Como que vai licitar isso? E são né? pequenas Então, ações, mas que modificam mesmo a conduta das faz pessoas, né? diferença, Ele é. fala que abandonou no 5º mês, né? E aí provavelmente vai ter que começar de novo. Isso reforça essa questão que tem que ser os 6 meses estritos, né? Essa dificuldade e depois a conscientização de que qualquer vacilo, como ele falou, né? Você perde todo o tratamento e tem que recomeçar. Existe alguma possibilidade de a gente ter um tratamento mais simples? Existe algo que a gente possa vislumbrar? Nós podemos vislumbrar, mas não ainda, existe uma luzinha, mas não ainda no fim desse túnel que nós estamos atravessando. Tem que ter um túnel na frente, né? Então, assim, hoje o momento é muito especial em relação à tuberculose. Nós ficamos 40 anos praticamente usando o mesmo esquema de tratamento, porque ele é muito eficaz. E hoje, nesse que eu estou chamando de momento especial, existe um número, pela primeira vez, um número, que não é um número mágico, naturalmente, mas algumas moléculas novas sendo estudadas, cujo objetivo é testar eficiência, ou seja, se nós podemos detectar alguma medicação nova, alguma molécula, um remédio novo que possa substituir os tratamentos hoje usados e esquemas de tratamento, porque a tuberculose não é uma doença que nós almejemos tratar com remédio só, entendeu, Renata? Ao contrário de outras doenças. Ela exige um tratamento que não só é poliquimioterápico, né, se eu puder chamar assim, quer dizer, um tratamento composto por várias medicações, exatamente pelas características do agente que causa a doença. Mas um dos objetivos fundamentais dos esquemas de tratamento sendo testados hoje no mundo, ainda em termos de pesquisa, é justamente reduzir o tempo de tratamento. Já foram te interromper aqui, Juliana, que eu vou chamar um depoimento, enquanto isso e logo em seguida a gente vai ter uma nova convidada aqui no estúdio. Por favor. A população que vive em situação de rua é uma população bastante diversificada, né? Mas ela tem como características essa questão de serem pessoas que tiveram rupturas fundamentais dos seus vínculos, tem uma migração muito importante, né? O movimento de ir e vir, né? É muito importante, e outras características que precisam ser consideradas quando a gente vai elaborar qualquer programa de atendimento a essa população. E o que a gente percebe é o seguinte, que essa população, apesar de historicamente ser uma população que tem alta incidência e que tem uma taxa de abandono elevada, existe entre alguns uma motivação para concluir o tratamento desde que a gente possa facilitar. É incompatível com o modo de viver na rua uma estrutura que agende consultas para 30 dias, que não permita que o doente, ao se sentir mal por apresentar algum efeito colateral, tenha acesso ao profissional de saúde, que essa pessoa tenha acesso e que ela possa fazer uma adesão ao diagnóstico e ao tratamento. Acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que esse depoimento deixa bastante claro essas dificuldades adicionais com determinadas populações, né? Como a gente se referiu aqui, as populações de presídios e as populações de rua, né? Por essas características que essas populações têm. E por isso mesmo também são focos prioritários de atenção, né? E a gente tem agora aqui conosco no estúdio também a Sheila Santiago Borges, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose do Estado do Ceará e membro do Comitê Gestor da Rede de Monitoramento e Avaliação da Tuberculose. Tudo bom, Sheila? Tudo bom. Depois de alguns problemas de voo. Depois de alguns problemas, seja bem-vinda ao estúdio. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Conta pra gente um pouquinho do seu dia a dia de trabalho no controle da tuberculose. Bom, na verdade, eu vou falar muito mais agora como integrante do comitê, dessa grande novidade que foi o comitê formado por vários representantes, eu na qualidade de coordenadora e também tem outros colegas que fazem parte do comitê. Esse comitê hoje ele vem nos ajudando, enquanto coordenação, a trabalhar muito mais no processo de prevenção, onde a gente conta hoje com a sociedade civil organizada, com organizações não governamentais, e aí sim, essa parceria hoje de gestão junto com os usuários, a gente consegue muito mais um alcance, né, no controle da tuberculose. Então, esse dia a dia hoje, ele está muito mais com os conselhos de saúde, está muito mais com o conselho estadual, com os conselhos municipais, radialistas, a imprensa,
E é esse o grande momento que eu acho que está a tuberculose, através do Programa Nacional, através do Fundo Global, onde a gente consegue hoje ter um comitê de controle da tuberculose. Mas você também já teve esse contato direto com as pessoas? Sim, né? sim. E nesse contato, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que é isso? Como é que é uma pessoa que recebe essa notícia da possibilidade de ter a tuberculose e depois a confirmação? Como é que é esse trazer a pessoa para o sistema de saúde? Como é que é essa reação? Na verdade, acho que ainda precisamos melhorar muito mais a nossa comunicação com o nosso paciente para que haja uma melhor adesão. Alguns pacientes, eu acho que o melhor meio hoje ainda é a questão da comunicação para chegar até eles, porque ainda há no nosso meio um estigma em relação à doença. E isso, por não conhecimento da doença, faz com que o nosso paciente ainda fique receoso por achar que não há cura, por achar que vai perder o emprego, porque muitas vezes a gente sabe que o nosso trabalhador masculino, né, numa faixa etária produtiva, ele se sente muito mais preocupado. E aí o que acontece? Se não há um bom esclarecimento em relação à doença, há o que a gente teme e o que está acontecendo hoje, a questão do abandono. O abandono é muito mais pelo desconhecimento. Então, nesse processo de dar a notícia, é necessário que haja uma boa conversa para que tenha uma boa adesão ao tratamento. Em relação a isso, né, de faltar ao trabalho, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa do contágio, né? Depois de um período de tratamento, o contágio cessa. Acho que isso é importante a gente colocar aqui, né? Sim. Quanto tempo? Em média, 2 semanas, 15 dias, que inclusive é direito de todo paciente com tuberculose um afastamento de 15 dias do trabalho, né? Ele tem esse afastamento garantido por lei e se ele estiver fazendo o tratamento corretamente nessas 2 semanas que ele está afastado do trabalho, ele já não elimina os bacilos, portanto ele já não infecta as pessoas no seu ambiente familiar, trabalho, transporte, etc. Eu queria voltar ao depoimento da nossa convidada e perguntar para vocês como é que está sendo o trabalho no Ministério da Saúde a respeito da população carcerária, da população de rua e inclusive da população indígena. Como é que é o controle da tuberculose com a população indígena? Veja bem, como eu falei, Cristina falou também anteriormente, em relação à justiça, ao sistema prisional, a saúde tem uma certa dificuldade de entrar, porque é outra área, outro setor. Então, só por meio de parcerias entre os setores saúde e justiça que a gente consegue trazer essas ações para dentro dos presídios. Isso vem avançando muito bem. A gente está fazendo seminários regionais agora, inclusive agora vai ter um em Fortaleza, no Ceará, o seminário nordestino, teremos em Belém, agora também no Rio Grande do Sul. Em todo o país, a gente está juntando os gestores da saúde com os gestores da justiça para garantir, porque há repasses financeiros da saúde para a justiça, para que haja o PSF, no caso não é da família, mas a estratégia de saúde da família dentro dos presídios. Mas no caso da população indígena, qual é o parceiro? O parceiro, pois é. Então, falando um pouquinho da justiça, na população de rua, a questão do Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente está trabalhando junto também, porque existe todo o aparelho social para essa resposta, mas tem que estar integrado com a saúde. E no caso da saúde indígena, é a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que faz parte do Ministério da Saúde. É uma discussão que já vem de longa data, a maior integração da FUNASA com o Ministério, porque hoje é uma fundação que tem presidente, quer dizer, tem um nível de independência em relação ao Ministério, que agora, acredito que em abril desse ano, vai haver, se eu não me engano, o nome até, mas já a Secretaria Nacional do Índio. O nome pode não ser esse, mas enfim, a FUNASA deve migrar para dentro, a parte de saúde, especificamente da população indígena, vai migrar oficialmente para dentro da estrutura do Ministério, criando uma Secretaria Nacional do Índio. A gente já vem trabalhando com a FUNASA, em vários estados do país, mas acho que ainda temos algum caminho a evoluir nessa integração. Por favor. Só complementando o que o Draulio colocou, vou dar um exemplo que vem ocorrendo no estado do Ceará. A gente está com uma parceria, inclusive foi criado um colegiado
com participantes tanto da Secretaria de Saúde como com a Secretaria de Justiça, onde foi criado o plano estadual, né, dentro do sistema penitenciário, e aí nós já desenvolvemos algumas ações. Basicamente, todos os agentes prisionais já foram capacitados em relação à questão tanto do tratamento supervisionado, né? E em relação ao indígena, há uns 20 dias atrás, capacitamos todos os agentes de saúde indígena, também na questão de mudanças de práticas e atitudes em relação à tuberculose. Agora vamos voltar aqui para a audiência. A Aide diz o seguinte: sou enfermeira e atuo numa unidade de saúde da família na Bahia. Observamos que muitas vezes o acesso ao exame de baciloscopia é difícil em algumas realidades. O que o Ministério da Saúde pode fazer para mudar esse cenário? E aí ela complementa: gostaria de ressaltar que nós, profissionais de saúde da família, precisamos ter em quantidade materiais informativos, folders, cartazes, folhetos. Em nosso dia a dia trabalhamos com quantidades ínfimas desses materiais. Eu acho que nós podemos compartilhar essa resposta. A gente acha que a Aide tem toda a razão, assim, é um ponto frágil em determinados estados a questão do diagnóstico laboratorial, e é fundamental que a gente tenha um diagnóstico laboratorial para o tratamento, e não só o diagnóstico, mas o acompanhamento do laboratório para termos certeza de que o tratamento vem sendo eficaz. Então, assim, há um esforço muito grande para que haja efetivamente uma resposta dos estados e municípios na questão de laboratório, porque não é uma atribuição do Ministério da Saúde prover o laboratório, mas é sim na supervisão do controle de qualidade, muitas vezes no repasse de recursos para insumos, para capacitação, para toda a infraestrutura, mas a realização é feita idealmente pelos municípios e pelos estados, né? A gente tem a baciloscopia sendo feita em todos os estados. A cultura é um pouquinho mais complexo, na medida que leva mais tempo para você ter um resultado, leva um mês aproximadamente o resultado de uma cultura, mas a baciloscopia, apesar de ser feita em todos os lugares, muitas vezes não é feita no tempo ideal, né? Você poderia ter, em condições ideais, a baciloscopia sendo feita no mesmo dia. Em alguns lugares é feita no mesmo dia e você não tem que ir 2 vezes ao serviço de saúde. Você vai, coleta os carros, já faz a baciloscopia, já tem o resultado e já sai dali com o seu diagnóstico. Mas em muitos lugares isso leva dias, às vezes uma semana, às vezes mais de uma semana, o que obriga o paciente a voltar para ter o diagnóstico antes de ter o início do seu tratamento. A Maria Aparecida pergunta de Santos, São Paulo: existe algum trabalho direcionado ou atendimento específico na Baixada Santista, onde o índice da tuberculose é muito alto? Existe, inclusive tem um comitê metropolitano lá funcionando, Maria Aparecida. Tem ações de mobilização social. Eu sugiro que você entre no site do Fundo Global Tuberculose Brasil, que lá tem todos os comitês, e tem o comitê da Baixada Santista que funciona, é muito ativo. E de fato, voltando à questão da ideia da falta de material informação é importante ter um instrumento, ter as coisas para poder fazer a divulgação e tudo mais, né? E aí chamar a atenção que agora, dia 24 de março, é o dia, se comemora, não... Se alerta, né? Se alerta para a questão mundial com relação à tuberculose. E nós vamos estar fazendo aqui na Central do Brasil, que é um lugar que passa pouca gente, né? Uma exposição sobre a questão da tuberculose, que vai estar reproduzido um posto de saúde. Então vai ter muita informação de uma forma lúdica, interativa com a comunidade. Então vocês também estão convidados, vão lá, divulguem o evento, que é um local importante, né, de estar dividindo essa questão do conhecimento. Vai estar do dia 23 até o dia 26. A gente inaugura na terça, vai até sexta-feira. Tem uma questão, assim, a gente está se aproximando do final do programa, mas tem uma questão importante. Quando a gente trabalhava a gente trabalha com AIDS ainda, mas houve um determinado momento que o financiamento internacional diminuiu, mudaram as características de financiamento e isso houve uma diminuição desse trabalho. Como é que fica em relação ao controle da tuberculose quando acabar, em 2012, acaba essa parceria, né? Como é que a gente prevê a continuidade dessas ações? Bom, tenho até medo de falar isso, assim, de que a gente vive um momento bastante favorável em termos de financiamento internacionais, e mais do que isso, quer dizer, se você pegar o projeto Fundo Global, todo o aporte, que são cerca de 5 milhões de dólares por ano, 27 milhões ao longo de 5 anos,
isso representa aproximadamente 10% do orçamento anual do Ministério. Então, não que seja muito volumoso, mas isso acelera muito os processos. Ele é justamente, né? como você falou no início, ele vai justamente para aquelas ações mais que difíceis, o Ministério seria mais moroso, né? Mas eu acho que hoje a gente vive um momento de visibilidade da tuberculose no mundo todo, até pela questão da co-infecção, né, que hoje a tuberculose é a doença que mais mata os portadores do HIV, e com isso há toda uma priorização em termos globais. A Organização Mundial de Saúde claramente aponta para o controle das duas endemias, né, da tuberculose e da AIDS. O Programa Nacional de Tuberculose, junto com o atual Departamento de DST-AIDS do Ministério da Saúde, também vem trabalhando de forma articulada, porque é preciso enfrentar os dois problemas simultaneamente. Então, a gente tem conseguido trazer para o país uma série de apoios internacionais e apoios, inclusive, traduzidos em termos financeiros. Então, não é só o Fundo Global, embora seja hoje o principal financiador da saúde no mundo, e a gente tem perspectivas, a cada ano tem uma nova rodada de financiamento, né? E o Brasil vai apresentar novamente esse ano, agora em maio, uma proposta para a tuberculose e para a AIDS também, que seria a vigência a partir do ano que vem. Então, assim, temos outras parcerias com a Fundação Gates, Fundação Clinton, o MSH, a Organização Pan-Americana de Saúde, Mundial de Saúde, Stop TB. Há uma série de parceiros, eu estou aqui esquecendo de muitos, né? Que bom sinal, né? Sinal pois que há muitos, então né? acho que é favorável. Acho que então não será o fim do mundo. Agora a gente espera que a gente consiga ter novos projetos apoiados, inclusive pelo Fundo Global, à medida que os resultados aparecem, né? Eu acho que eles vêm aparecendo e é preciso ter o suporte para manter. Acho que, inclusive, por isso é tão importante a participação da sociedade civil, para garantir a sustentabilidade, né? Porque você muda o governo, tem uma mudança de orientação Tem que ser projeto política. de Estado, não de governos, Exatamente. né? Você ia falar? Eu ia falar da sustentabilidade, aí da hora fechou com a sustentabilidade, que é isso, né? Por exemplo, hoje a gente distribui cesta básica pelo fundo, vale transporte, mas as prefeituras vão ter que dar continuidade, né? E a gente trabalha com o desejo dos profissionais, né? Se tinha até então, por que não continuar tendo, né? E tem recurso, tem que estar nessa agenda política essa questão. Para incrementar a comunicação, que ações a gente vislumbra como importantíssimas? Esse programa que a gente está fazendo, por exemplo, é crucial. Esse eu acho fundamental. Acho que há espaços hoje na mídia, é preciso que a linguagem com que isso seja tratado também eu diria, seja mais objetiva e se adoce um pouco, entendeu? Quer dizer, vencer o estigma passa, inclusive, por rever a linguagem com a qual nós, médicos e cientistas, pesquisadores, etc., passamos a informação sobre isso. Então, eu acho que o espaço, o espaço midiático hoje, sem dúvida nenhuma, considerando o acesso, né, nós estamos falando de uma população que 100% tem rádio, provavelmente 100% da população tem televisão. Então, assim, fazer com que esse acesso seja democratizado e a informação seja passada, quer dizer, com que nós estejamos, nós e muitas outras pessoas, não da sociedade civil, mas a própria comunidade científica, se aproximando do usuário a quem ela atende, sem dúvida nenhuma, me parece estratégico. Renato, acho que sim. Temos que usar nossas rádios comunitárias. E quantas a rádio comunitária, diga assim, o Nordeste ele é muito do carro do som, da faixa. Só voltando para a questão da ID rapidinho, questão do material, a gente fez uma coisa muito interessante, a gente já replicou em alguns locais. Normalmente, próximo da escola, próximo da unidade de saúde, tem uma escola. E nós promovemos um concurso de cartazes. E a premiação era um dia no parque. A gente fez isso em vários municípios. O que acontece? Os cartazes que ganharam, foram colocados dentro da unidade de saúde, os cartazes sobre tuberculose. O que começou a aparecer de gente nessas unidades por conta para ver, esse é o cartaz do meu filho, esse é o cartaz do meu sobrinho. E, de repente, nas unidades onde tinham os cartazes colocados, quer dizer, uma coisa assim, bem simples, uma coisa que dá para a gente fazer, usar essa criatividade. Né? E aí a gente está usando a comunicação dentro da escola, né? A comunicação com o que nós temos dentro da comunidade. Né? Eu quero falar um pouquinho também sobre isso, por conta do dia 24 agora, né? Deixa eu só, então, falar só um gancho da escola, um segundo antes de você fechar. Que essa questão, na pesquisa que a gente fez, que a gente está no forno ainda, mas de alguns dados a gente já foi lá olhar. E a gente fala assim, a questão da escola
pouquíssima informação é passada nas escolas. É um espaço Privilegiado privilegiadíssimo mesmo, né? que não é utilizado, né? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente identificou e a gente perguntou à população por onde ela queria receber a informação. E ela quer receber pela televisão. Ela quer receber o canal, pela televisão. Mas isso é culturalmente, né, a maneira de... Eu acho que a gente tem aprendido essa lição, né? Assim, o Programa Nacional de Tuberculose já incorporou no seu quadro técnico um profissional de comunicação, que a gente viu claramente a diferença a partir da contratação desse técnico, da visibilidade que a gente conseguiu em relação à tuberculose. O Fundo Global tem uma área de comunicação forte e atuante, que eu acho que tem dado resposta. Agora, no dia 24, ninguém menos que o próprio ministro vai fazer o lançamento da campanha desse ano contra a tuberculose, no próximo dia 24 em Brasília. O fato dele já ter tido tuberculose também ajuda ele nessa sempre divulgação? cita, né, que isso... É um ótimo problema. Está tão saudável. Não é? E, inclusive, respondendo aí, a ideia foi muito citada, né, pela questão do material. O Ministério esse ano fez uma produção recorde, a gente teve que discutir muito lá pelo quantitativo. Foram 1 milhão de folders e 300 mil cartazes. Quer dizer, as dimensões são sempre absurdas, porque é um país muito grande, a gente tem 60 mil unidades de saúde, então, para você ter um cartaz em cada unidade de saúde, você tem que fazer no mínimo 60 mil, né? Então a gente fez 300 mil cartazes para divulgar, não só nas unidades de saúde, mas em todas as parcerias que a gente consegue. E uma boa notícia, eu queria, já que a gente está chegando no final, vou fazer aqui uma inconfidência, porque está, inclusive o ministro me perdoe, porque ele vai falar isso, mas o Brasil vem caindo numa famosa lista dos 22 países de mais alta carga, né, que compõem os países que notificam 80% dos casos de tuberculose do mundo. O Brasil, pela população que tem, de quase 190 milhões de pessoas, contribui com um número muito grande de casos de tuberculose a cada ano. Mas a gente vem caindo todo ano, uma posição, e a gente espera, num curto prazo, sair da lista dos 22 países que compõem os 80% de casos de tuberculose no mundo. Tomara. Antes de acabar, eu queria indicar esse livro que chama Vozes de Campos do Jordão, que é a reedição de uma pesquisa que foi feita na década de 50 pelo Horaci Nogueira, que eu acho que ela desde aquela época já mostrava como é importante a gente prestar atenção no paciente, né? Nas questões psicológicas, nas questões sociais, para que a gente possa dar resposta a uma doença tão complexa. E é uma pesquisa, assim, é um livro de leitura agradabilíssimo, assim, recomendo a todo mundo também para a gente perceber que há muito tempo a tuberculose é uma preocupação e que espero que com todas essas ações, essa preocupação vá ocupando o lugar de importância que ela precisa ter no nosso dia a dia. Afinal, é uma questão de todos nós. Obrigadíssimo pela presença de vocês. O Sala de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Cristina, Draulio, Margarete, Sheila e Juliana. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no site www.canalsaude.fiocruz.br e acesse a coluna de destaques. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Na próxima semana, a vacinação contra a gripe H1N1 é o tema do Sala de Convidados. Eu espero você. Até lá.